Olá, gente, tudo bem? Deixa eu fixar aqui o nosso tema dessa live de hoje. E aí, tudo bem? Pessoal chegando. Vou contar um pouco do que falaremos. Olá, gente. Em primeiro, feliz Dia do Arquiteto para todos os arquitetos que estão aqui conosco hoje. Hoje a live é em homenagem a esses profissionais e o tema que a gente escolheu foi Novos Territórios e Oportunidades para Arquitetos. Primeiro, eu vou me apresentar e em seguida eu vou eu vou chamar a Cláudia e o Renato, vou deixar eles se apresentarem. E a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que a gente entende que está muito latente no dia a dia de todos os profissionais, mas é importante que a gente veja isso com clareza. Então, primeiro eu queria agradecer a Arauco ao convite de fazer essa mediação. A Cláudia e o Renato são profissionais que eu admiro, adoro, então tenho certeza que essa conversa vai ser muito enriquecedora. Bom, eu sou jornalista, me chamo Lucila, tenho um site de decoração que chama Casa de Valentina e fui abduzida a esse mercado de arquitetura e design de interiores já tem um bom tempo e desde então me dedico a ele. E é muito interessante ver como uma profissional de fora, né, enfim, uma jornalista, como que o mercado ele se comporta, e eu acho interessante a gente conversar sobre essas diversas possibilidades que o arquiteto ele executa na sociedade, né? Então vamos lá, vou chamar aqui. Vamos fazer antes um combinado, que é o seguinte: eu vou procurar estar atenta nas perguntas para repassar para a Cláudia, para o Renato, enfim, para a conversa ficar mais quente, né? Mas tem aqui embaixo um espacinho para a gente colocar perguntas. E essa função do Instagram é muito interessante porque eu posso subir essa pergunta, todo mundo lê a pergunta e daí a gente conversa em cima desse tema, tá? Então é interessante também deixar as perguntas aí nesse campo específico. Vamos lá, vou convidá-los. O Renato já achei, deixa eu encontrar a Cláudia. Aqui. Já mandei aqui o invite para eles. Oiê, Olá! tudo bem? Tudo ótimo! Que Como que você bom! tá? Tava ansioso com essa Parabéns! live. Obrigado. Seu dia! Ô, Obrigado. Rê, Meu e de tantos que estão aqui assistindo a gente, né? é isso aí. Enquanto a Cláudia tá chegando aqui com a gente, você não quer se apresentar? Claro, vamos lá. Bem, eu sou Renato Mendonça, para quem não conhece, sou arquiteto, 16 anos de formado, Lucila. Olha! Já ficando A velho, tem que pele tirar não a barba, denuncia. tem que tirar a barba para não mostrar o branco. E agora tenho dois programas de televisão, um no SBT, que é o Te Devo Essa Brasil, e outro no Home and Health, que se chama 24 Horas para Redecorar. Os dois são Uhum. uma loucura, para quem não viu, vale a pena assistir. Vida real do arquiteto, prejudicado pelo tempo. 24 horas para fazer uma obra não é fácil, mesmo sendo só um ambiente. É. E é isso. Tenho meu escritório, trabalho com projetos de interiores, faço projetos de arquitetura também. E estamos nessa vida Ô, Rê, maluca. você sabe que eu já vou começar assim, É, não é exatamente o tema que a gente vai abordar, né? Mas a gente está falando de novos territórios e no cenário, né, de arquitetura. Como que foi para você, assim, você considera a sua profissão principal arquiteto? E o apresentador é uma segunda profissão? Como é que é isso? sem dúvida. Bom, se não fosse arquitetura, eu não teria os meus programas. Então, entendo que sim, minha atividade principal é ser arquiteto, né? Trabalhar com projetos, é entender pessoas, né, Lucila? Quando a gente Aham. fala de arquitetura, a gente parte do princípio do entendimento
de alguém para então transformar um espaço ou desenvolver algo completamente novo. E quando eu estou gravando, isso é interessante, eles falam, poxa, mas você é apresentador de TV. Eu falei, não, eu sou arquiteto. E de arquiteto eu me tornei apresentador. Então, sem dúvida nenhuma, minha atividade principal é arquitetura. Apesar de amar apresentar programas. Lucila, você sabia que desde 2013, mais ou menos, ou 14, eu tinha desenhado um programa de TV relacionado à arquitetura? Você tá brincando? É, Antes de tudo acontecer. antes de tudo. Antes de ter o meu escritório. Antes de ter o teu escritório? É. E era um programa similar ao que você tem hoje ou não? Não. Era um programa. Bom, você já assistiu Casas Brasileiras, né? Aham. Cara, eu era encantado por aquele programa. Todo domingo à noite eu estava lá assistindo. Amava. E aí eu comecei a entender um pouco de algo. Eu comecei a traçar algumas relações. E eu falei: peraí, a moda tem muito a ver com a arquitetura. Não só com interiores, mas com toda a parte construtiva e desenvolvimento de projeto de fato. E a beleza também, a estética da mulher, a estética do homem. A Aham. gente sempre fala um ambiente masculino, um ambiente mais feminino, um ambiente mais delicado. Por quê? De onde vem essa relação? E aí eu comecei a pensar nisso. E comecei a desenhar. Opa, caiu aí. E comecei a desenhar um programa nesse sentido. Eu não tinha falado isso pra ninguém, você sabia? Acabei de falar que se alguém Olha, topar um projeto como esse, Discovery, Home and Health, ela vamos fazer. interessante. É, Mas sabe por que que eu te fiz essa pergunta? Porque o papel que hoje, né, como apresentador, você é um comunicador. Você comunica, né, o teu ofício, os teus desafios. Mas esse papel de comunicador está muito atrelado, né, ao papel para quem não tem canal né, para quem não tem um programa na TV, mas a comunicação é um ponto importante, né, na arquitetura. sem dúvida. A comunicação é importante com os nossos clientes, com toda a equipe de escritório, com toda a equipe de obra, principalmente a equipe de obra. A gente tem que saber expressar aquilo que a gente quer em desenho, mas verbalmente também, né, Lucila? Os desenhos técnicos, eles facilitam a nossa vida no dia a dia de uma obra, mas nada como um bom papo, uma boa explicação para trazer aquilo que a gente gostaria de ter dentro do espaço para chegar no resultado que a gente espera. O Rê, eu acho que isso é uma coisa interessante a gente abordar. Eu acho que a Cláudia acabou de entrar. Eu vou Tá? enviar novamente a solicitação para ela, porque essa questão da comunicação é um ponto importante, principalmente agora que todo mundo tem o seu próprio canal nas mãos. Sim. Então, eu acho que é uma coisa que o arquiteto ele não treinou para, né? Mas acaba sendo um território a ser explorado. Opa, gente, tá caindo meu tripé aqui. Eu Mandei acho que também, a gente falou aqui, o apresentador é um comunicador, mas dentro dos escritórios a gente precisa saber se comunicar. Eu acho que Aham. hoje, com essa ferramenta que a gente está usando para se comunicar com tanta gente que está passando por aqui, ele te traz ele te favorece, claro, para que você possa se expressar e treinar a forma de se expressar, que também é bem delicado, não é sair falando qualquer coisa, tem que ter uma responsabilidade em cima da informação que você passa, tem que ter um conhecimento, tem que ter o cuidado nas palavras. Mas está aqui um grande facilitador para você expor aquilo que você gosta, quem você é, o seu trabalho, quem você quer atingir, sabe? Então isso é muito interessante. Ó, acho que a Chegou. Cláudia conseguiu entrar. Oi, Cláudia, Oi, tudo Olá, bem? tudo Seja em paz. bem-vinda. Obrigada. Eu não estou conseguindo enxergar você, Renato, só a Lucila, mas ouço bem. eu tô aqui, tô te vendo. Não sei por quê, alguma coisa hoje o Insta. Mas enfim, super obrigado aí, É que estava aguardando. eu sei que em algumas cidades está caindo uma tempestade. Pode estar, sei lá, relacionado. Cláudia, o Renato já se apresentou. Eu queria que você se apresentasse também e parabéns para você também, né? Super obrigada, obrigada. Eu acho que ser breve, acho que o mais importante é a gente trocar e conversar. Uma arquiteta. A arquitetura foi uma escolha mais próximo da arte.
E aí foi esse caminho, né? Eu acho que nesse Dia do Arquiteto me faz pensar toda uma trajetória. Eu já tenho quase 30 anos de mercado, então, de quantas possibilidades e quantos territórios na arquitetura. Então, eu vim do design, da indústria moveleira, e agora estou entrando em outras áreas que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai estar conversando hoje. A arquitetura, ela possibilita um olhar amplo, diverso e transita, né, pela arte, pelas humanas, pelas exatas e agora pelas biológicas. Então, eu acho que é um grande ofício, é uma grande arte. Nas nossas conversas, a gente abordou algumas. A Cláudia chamou bem, eu gostei da palavra, né, de novos territórios para esses profissionais. Então, vamos falar um pouco sobre eles, porque eu acho que não são territórios conhecidos ou espaços que um estudante de arquitetura, por exemplo, imagine que ele possa trabalhar. Acho que para quem já está no mercado de trabalho e às vezes né, executa essas funções, o mercado às vezes vai levando e apresenta, talvez não seja algo consciente, mas eu acho interessante os profissionais terem isso apresentado de uma maneira mais didática, para até pensarem em se especializarem, conhecerem mais. Vamos começar a falar de cores? Ah, ok. Renato, você é um especialista? Será que eu me tornei especialista em Ah, cores? sim. Adoraria. Acho que eu estou aprendendo ainda. Você sabe, falando de cores, um pouquinho antes só, Lucila, eu acho que o nosso tema colocado aqui é muito feliz, principalmente para aqueles que estão começando uma carreira profissional dentro da arquitetura. Me lembro claramente quando eu estava no terceiro colegial, prestes a prestar um vestibular, que eu não fazia a menor ideia do que eu queria. Falar a menor ideia, eu tô equivocado. Eu tinha, assim, uma vontade. Mas, para mim, a arquitetura, ela se resumia a projetos de interiores. Eu sou de São José do Rio Preto, lá tem alguns bons arquitetos, mas o meu entendimento da profissão era muito limitado. E eu acho que isso é muito falho dentro das escolas, sabe? De ensino médio, ensino fundamental, e também pela nossa idade de definição daquilo que a gente quer ser para a nossa vida. E aqui a gente vai colocar quais serão essas possibilidades, qual é a demanda que a gente tem hoje no nosso mercado, essa nova arquitetura, sabe? Desde essa parte da comunicação, vamos falar de arquitetura, vamos expor aquilo que tem de melhor no mercado, que tem de mais novo, vamos colocar quais são as dificuldades, porque quem é arquiteto e quem já viveu essa experiência, seja contratando ou seja atuando, sabe que a arquitetura não é um mar de rosas. A gente tem muito trabalho, a gente tem muita pedra no meio do caminho. Então é interessante para a gente seguir essa linha, né, de esclarecimento e de oportunidades de fato. Com relação às cores, eu sempre, dentro dos meus projetos, fui muito neutro. Para mim era a madeira, era o tijolinho, era o concreto, o branco, um bege. Mas quando eu entrei na TV, eu percebi que o branco, o cinza, o bege não expressam um bom projeto no sentido de não ter impacto visual. Ele não ganha a cena. E eu preciso de projetos. Vibra, né? Eu preciso de projetos vibrantes. Eu preciso que nessa transformação eu sinta que de fato muito mudou. E a cor me ajuda muito nisso. A cor me traz profundidade, me traz informação, traz vida para o espaço. E aí eu entendi que esse não é um trabalho fácil. Quem sabe fazer uma boa composição de cores, gente, tá de parabéns, eu acho que é dom. Claro, a gente treina muito para que a gente tenha certa habilidade, mas é muito difícil. Aí vem as marcas, lançam as cores do ano e junto das cores do ano lançam paletas que se compõem, que se completam e que trazem uma facilidade para a gente no momento de desenvolver e de criar novos ambientes. Então hoje eu me arrisco mais na televisão e eu trago esse aprendizado para dentro do meu escritório também. Ok. E, Renato, o meu olhar, a minha perspectiva, como você, eu não tinha a cor como um protagonismo.
ela era complementar. O protagonismo na arquitetura de interior, na própria arquitetura, vinha pelas formas, pelos materiais. E nós, falando a verdade, até algum tempo atrás, não tínhamos esse universo. Estamos aqui na Arauco, hoje a gente pega o portfólio da Arauco, é impressionante, assim, como a gente está com possibilidades ricas. Mas eu percebi que a evolução que as empresas que vão nos fornecendo os materiais, esse portfólio, essa cartela que foi oferecendo, eu disse, opa, tem oportunidade aqui. E aí eu lembro de um grande professor que dizia, Cláudia, a cor é código. E eu nunca estudei profundamente. Aí comecei muito a pouco e aí percebi no mercado essa lacuna, essa possibilidade de uma consultoria em cor. Porque cor é código. E aí ela tem uma série de aplicações, uma série de coisas muito interessantes. Então a gente já fica aqui com uma primeira cápsula de território, se a gente pode demarcar, essa possibilidade, essa especialidade de aprofundar teoria das cores, cores complementares, porque a gente vai tateando numa harmonia, num bom gosto. Cor é ciência também. Então, hoje eu vejo esse pequeno segmento se apresentando, de você se tornar, dentro das suas ferramentas, das suas habilidades, um especialista na cor. Eu acho que isso é recente, é novo, é um território, acho que é o primeiro território que a gente já demarcaria. O que eu acho interessante... Pode falar, Lucila. Não, Rê, pode falar, pode falar. Eu acho interessante nisso tudo, quando você pensa em mudar uma casa ou mudar um pouco o seu espaço, mudar seu ambiente, a gente sempre pensa em cor. Aí a cor, ela realmente é exatamente o que a Cláudia falou. Ela passa a ser protagonista em algum momento. Ela pode não ser uma cor vibrante, pode não ter uma super expressividade dentro do teu espaço. Mas concorda que a partir do momento que você pensa na cor, ela é o fator mais importante de transformação? Ou ela pode ser? E ela é muito acessível, ela é simples, ela é fácil de criar. E assim, aquela história tipo, casa inteira em uma cor só. Não. Uma parede de uma cor, uma forma, uma geometria, uma ousadia aproveitando desse recurso, que é simples, que é econômico e que pode trazer e imprimir muita personalidade. O que eu acho interessante, partindo do princípio que tenham profissionais que estão entrando no mercado agora, ou estudantes aqui, alguns formatos de trabalho. Então, existem arquitetos que, né, como o Renato, trabalham com cor com maestria e são reconhecidos no mercado por trabalharem com cores. Existem outros profissionais que treinam colegas de trabalho para que eles consigam executar projetos coloridos e harmônicos, né, agradáveis, enfim, expressando toda a intenção inicial do projeto. E existem arquitetos que prestam consultoria para outros arquitetos. Então, o projeto ele tem a concepção inicial, agora a escolha da paleta vai ser feita por um outro profissional. Só para a gente ter em mente de uma maneira mais objetiva, assim, tá bom, mas como, né? Como que, depois que eu estudei e virei um especialista, como que eu me insiro no mercado? Esses são alguns dos formatos, tem diversos outros, mas eu acho que daí a gente, né, consegue já abrir mais o olhar de uma maneira pragmática, assim. Gente, sabe o que eu estava imaginando? Depois a gente abrir para as perguntas, tá? Então eu vou puxando os temas, daí vocês vão me ajudando. Vamos falar um pouco de mercado B2B, são os arquitetos que trabalham com grandes empresas em diversos momentos. E daí a gente tem... Oi? Por favor, não sei se você tinha colocado... como que você poderia relatar de novo? A questão é que falhou a ligação, aqui deu um corte. Eu pensei agora a gente falar um pouco sobre profissionais que atendem empresas, ou no retail, ou com cenografia de stand, enfim, abordar um pouco esse universo. Isso eu acho que é bem bacana, isso é algo recente também. O arquiteto sendo contratado corporativamente, não para fazer o projeto arquitetônico de uma construção, mas ele vir como um set designer, ou ele atuando especificamente na linha de uma direção criativa, porque de uma coleção, porque o arquiteto ele transita muito.
E tenho percebido, e essa é uma atividade nova, dos ambientes corporativos, ou do varejo, ou do mercado, a empresa, né, o corporativo, queira os seus valores, a sua identidade expressa. Então, entraria essa habilidade do profissional da arquitetura que vai trabalhar o interior, só que ele vai fazer uma leitura. Quem é essa empresa? Uhum. Como eu posso manifestar essa empresa nesse espaço, os valores, a identidade, a linguagem dela? Porque quando você entra no espaço, rapidamente acopla uma série de informações. Então, essas informações que hoje a gente chama de set designer, ou design set, que vai fazer essa linguagem, essa decodificação da linguagem corporativa para o mercado. Eu acho um contexto muito interessante. O varejo hoje ele está tendo que se ressignificar de uma forma muito impactante, porque o online está ganhando espaço. Então, esse espaço de varejo, falando especificamente, ele tem que ter essa identidade expressa com muita intensidade, mas também com muita criatividade. E aí eu acho um mercado muito interessante, um Sim, território. um novo território. Existe uma responsabilidade muito grande em cima desses projetos maiores, corporativos ou de varejo. E a gente para pensar que uma marca tem uma identidade visual própria, tem uma identidade de produto, e a gente precisa refletir isso tudo dentro da arquitetura. Existem manuais que a gente precisa seguir. No início da minha carreira, eu trabalhei em um escritório de arquitetura de interiores que fazia muito varejo. Então a gente fazia marcas grandes, não preciso citar elas agora, mas marcas tanto nacionais como marcas de fora do país. E a gente tinha que seguir à risca todo esse manual. Porque qualquer desenho diferente, tom diferente, não refletiria a história dessa marca. Então existe uma responsabilidade muito grande, um entendimento muito profundo a respeito desse cliente, sendo ele corporativo, né, como uma pessoa jurídica. Sim. Esse mesmo respeito existe também na pessoa física, mas com uma liberdade maior. Outras possibilidades, né, de sugestão e abertura de projeto. Bem, e aí o que eu acho interessante também é que a gente, agora o que a Cláudia falou, essas marcas, esse mercado, eles podem sim estar perdendo um pouco de força frente à tecnologia, né? Esse mercado digital que acontece num ritmo muito acelerado. Mas também existe uma arquitetura por trás disso tudo, né? O site que você navega tem que ser intuitivo, tem que ser bem apresentado. O texto ele tem que ter poucas palavras, mas passar a mensagem que ele precisa passar. A forma como o produto é apresentado tem que facilitar e talvez até induzir a sua compra. Então, acho que isso também é arquitetura, de uma forma diferente. Mas existe uma arquitetura da informação, né? Isso, exatamente. Posso entrar num outro viés, que nós estamos falando muito linguagem, nós estamos muito presente agora do metaverso, esse novo mundo irreal. E o metaverso também prescinde de uma arquitetura. E eu conheço alguns profissionais muito interessantes fora do país, em uma recente, que eles são especialistas em desenvolver, em criar esses cenários para esses games, para esses jogos metaversos, que é um viés muito interessante. E existe também uma outra oportunidade, um outro território, que é trazer essa linguagem metaverso, que a gente já começa a entender, tem uma estética, um gradiente, tem os arcos, tem uma coisa meio metafísica ali, para o projeto arquitetônico. E aí também tem alguns escritórios muito interessantes, porque a arquitetura está numa revolução na hora do rendering, na hora de você apresentar qual é a linguagem. Né? Eu já estou formada há muito tempo, nós não tínhamos essa preocupação, era planta, vista, perspectiva. Hoje não. N ferramentas, CAD, que aí já é também um território muito interessante, e essa estética metafísica, metaverso, vindo para um projeto arquitetônico. E isso é uma linguagem muito interessante, buscando esses vieses para a gente entender que, e Renato trouxe muito bem, qual é a linguagem arquitetônica que está usando? Cor é uma linguagem,
rendering é uma linguagem e uma série de contextos. A gente tem que desmistificar um pouco a arquitetura como tínhamos construção, interior, exterior, paisagismo. Não, ela está muito fluida. E trazendo uma frase que casualmente eu li hoje, não existe entre os meios fronteiras. A fronteira é uma criação humana. Isso é escrito por um arquiteto. Então, nós estamos num momento onde há essa fluidez, essa capilaridade, e é importante a gente entender onde eu me identifico. Eu tenho um viés tecnológico, CAD, então eu vou me investir nessa identidade. Não, eu tenho um outro viés. Eu lembro muito do Hanazaki, um arquiteto paisagista, quando o momento onde ele resolveu se tornar um paisagista. E tive com ele, foi ouvindo uma conversa, ele disse: Cláudio, fui num cursinho de final de semana. Eu fui visitar a Olambra e lá eu me descobri. E ele se diz arquiteto da paisagem. Por que eu trouxe esse gancho? A gente ficar aberto, estamos falando para novos profissionais, e observarmos essas possibilidades e onde eu me identifico. Porque eu posso me identificar numa área, numa outra, e é importante eu buscar essas áreas, esses territórios. Então, temos aí o metaverso, que é um contexto bem interessante, e vou entrar meio tecnológica agora, né? As construtecs. As startups de construção, mas também tem as arquitecs, que eu estou criando essa expressão que eu nem sei se tem, que aí é empreendendo em startup na arquitetura. E aí é impressionante. Eu tenho dificuldade, às vezes, de compreender esses campos que estão vendo de acessível projeto, aluguel de um mobiliário, desburocratizando um aluguel de um imóvel. Então, tem coisas muito interessantes para quem tem esse viés empreendedor e aí vir para esse território de startups de Construtex. Sabe o que eu lembrei enquanto vocês estavam conversando? Tem um conceito que é um conceito bem solidificado já no marketing, que é a questão do omnichannel, né? Que é você propiciar a mesma experiência em qualquer que seja o ponto de contato. E daí eu acho que o desafio é esse, né? Tentar traduzir, às vezes, numa loja física, a mesma experiência que a gente tenha num site, ou, enfim, num aplicativo. Ou vice-versa. Então, eu acho que é uma coisa, nem é um conceito novo no marketing, mas a gente agora está vendo, antes a gente via muito o físico ir para o digital, e hoje a gente vê o digital indo diversas vezes para o físico para levar uma experiência mais tangível. E daí esses profissionais, né, como que eu projeto isso? Como que eu decodifico essa experiência digital em algo real, né? Enfim, algo... Essas fronteiras. Isso. Perdão. Palpável. Isso. Eu acho interessante, a gente tinha conversado um pouco também da questão dos stands, e daí eu acho que até entra um pouco no ambiente de cenografia. Eu acho que já que a gente estava falando um pouco... Né, que está muito atual. A gente teve a Feira de Milão e conversamos na live anterior com o Pedro, que foi totalmente reaproveitado e desconstruído. Hoje nós temos uma obra emblemática que foi construída em Paris, que é o Grand Palais, que é uma obra toda em madeira, toda desmontável, toda reaproveitável, enquanto o principal está sendo reformado. E eu acho aqui um campo bem interessante, das novas tecnologias, dessa arquitetura efêmera no sentido que ela tem um tempo de vida útil, determinado, e as condicionantes de reuso, reaproveitamento, que isso transborda também para os estandes, né? Que o stand é essa experiência máxima, e eu tenho percebido as empresas muito atentas, porque nós tivemos um gap muito longo de não contato com o mercado. Então, como é que eu vou me apresentar? Nós estamos aí na Revestir, que já sei que a Arauco vai estar com um stand incrível, porque nós estamos todos ávidos por experiências físicas, né? E aí a arquitetura do stand, que não deixa de ser uma arquitetura efêmera, entre aspas, é um mercado incrível. Eu acho incrível. Eu acho, me lembro da última Revestir que nós tivemos, que foi em 2020, né? Se não me engano.
Quando foi prestes Foi, foi. ao Foi lockdown 2020. e tal. E me lembro que os estandes me impressionaram pela magnitude, pela expressividade, pela arquitetura muito presente. Não é mais um espaço para apresentar produto. O stand é um produto. O stand é a cara da marca. Onde é o produto. Você muitas vezes é atraído até o espaço pelo que você vê de longe, que é a estrutura do stand, para então entender o que tem lá dentro. E quando você associa, faz a associação do produto com o espaço onde você está inserido naquele momento, e isso tem uma conexão muito íntima, você entende a marca. Você se sente dentro dessa experiência, Lucila, que você comentou. E quando falamos em uma marca virtual que quer tomar um espaço físico, onde estão esses códigos? Nessa letra, nessa fonte que ela apresenta, na grafia, nas fotos e estilo dessas imagens que são colocadas, no produto que é vendido. Então, eu acho que o entendimento físico está quase que completamente ali, né? Ali, e isso, esses códigos são reflexos de alguém. Então tá aí talvez o grande segredo. E quando você, como consumidor, entra num espaço físico de uma marca que inicialmente foi virtual e faz novamente essa conexão que eu falei dos estandes, você sente o que ela quer te passar no sentido do bem-estar. É gostoso de viver aquilo. E aquilo te convida e te capta como cliente, te fideliza. Então isso é muito bacana. Já fiz algumas vezes visitas por lojas, porque a loja é muito bacana. Mas é uma loja feminina. Para mim não importa. O que eu quero entender é a forma como essa loja, essa marca, está se comunicando com os consumidores. E aí, a grande surpresa, né? A arquitetura que traz essa agulha e essa costura tão bem traçada. Perfeito, acho que é bem isso. Acho que foi palavras bem... Esse alinhamento entre... e é uma linguagem, né? É um tecer, né? Bem bacana. E nós estamos falando aqui de várias oportunidades, mas todas elas precisam desenvolvermos habilidades, desenvolvermos skills. O que é importante é a gente experimentar quando é jovem e, de repente, ver para que lado eu for. E aí eu trago mais um contexto, se me permite, que é a arquitetura parametrizada. Eu, na minha cidade, eu estou em Tubarão, no sul de Santa Catarina, uma cidade de, acho que 90 mil habitantes, e nós temos um case aqui que é um edifício de 8 andares em 100 dias sendo construído. Incrível, com uma arquitetura parametrizada, toda pré-construída, que é também um caminho muito interessante dessas casas containers, não é esse nome, mas enfim, dessa arquitetura modular, onde ela já vem com toda uma concepção de engenharia e ela já vai pronta e você dali transborda. E um dos cases interessantes foi que, com a necessidade de hospitais, eles conseguiram reproduzir rapidamente. Então, também tem um campo interessante dessa arquitetura modular, pré-fabricada, parametrizada, e as unidades que chamam de moradias adicionais. Isso é algo recente e que a pandemia acelerou. Nós reconhecemos a necessidade de espaço, de jardim, as varandas estão crescendo, o outdoor boom, e aí são aquelas pequenas construções que não precisam de toda aquela documentação, porque ela é adicional, que é a minha sala de yoga, ou então é o meu cantinho de música, ou é a minha brinquedoteca, ou é a minha churrasqueira, enfim, bar, cervejeira, que eu estou estendendo. A casa hoje tem, quem tem terrenos, né, que tem essa possibilidade, esses tentáculos. Muitas pessoas foram para casa, esse foi um fenômeno, muitas pessoas indo para o interior, se afastando dos grandes centros, e esses tentáculos, essa arquitetura de unidades adicionais complementando, que eu acho que também é um campo bem interessante e ágil e rápido e me dá uma experiência outdoor super bacana. Interessante isso, Cláudia. É a arquitetura pela necessidade, né? Isso que a Cláudia falou agora, muita gente saindo dos grandes centros urbanos e estando em lugares mais próximos
a natureza, isso tudo favorecido pelo home office, te faz entender de fato o que você precisa. E muita gente passou por isso, né, nesses anos, quer dizer, nesse ano, quase 2 agora, enfim. Eu acho que a arquitetura ela deixa de ser para o outro, ela deixa de ser. O show-off acabou. É para mim. É o que eu vivo, o que eu preciso, como eu posso receber quem eu gosto. Então, acho que tem uma reflexão a respeito. Eu acho que a arquitetura, em determinado momento, ela passou a ser para o outro ver. Sabe? Eu preciso ter determinado ambiente na minha casa porque isso está na moda. Porque o meu vizinho tem. Por que eu não vou ter também? Gente, isso não faz mais o menor sentido. Eu posso ter tudo o que eu quero, desde que aquilo realmente venha de mim. Pelo menos eu penso dessa forma. E eu acho que isso que a Cláudia está dizendo, dá para a gente criar esses tentáculos de acordo com as nossas necessidades. E aí, quando a tecnologia vem e nos favorece, nos ajuda a tornar isso tudo viável, é incrível. Então, agora, essa construção de 8 andares em 100 dias, para a gente é muito novo, né, Cláudia? Mas quando a gente pensa no Japão, isso já estava sendo feito. Mas a gente não tem a tecnologia, não tem essa mão de obra tão especializada, ou não tinha. E o mesmo seria incrível para a construção das casas, mesmo as casas menores, frente às nossas necessidades de moradia. Então a gente precisa se mudar, ou a gente precisa criar um conceito de arquitetura mais popular para atender certa demanda. Por que não investir nisso? As impressões 3D estão aí para quebrar barreiras de fato. Acho que a gente está arriscando nisso, mas eu acho que são passos pequenos ainda. Eu gostaria de pegar um gancho no que você está falando, da minha experiência. A etapa mais importante de um projeto é o briefing. Eu saber brifar quem é o meu cliente e o momento que eu estou vivendo, que são 2 contextos. O momento que eu estou vivendo, fazer essa leitura, qual é o espírito do momento, o zeitgeist, e quem é meu cliente, sendo ele corporativo, sendo ele um residencial. E aí eu criar essa moldura psicológica para acolher esse cliente, e aí eu crio o vínculo. Porque se eu criar uma persona, como você traz, uma casa que represente códigos que não sou eu, é igual eu querer pegar uma roupa a qual eu não me identifico e colocar em mim. Dá esse desalinhamento, não sou eu. E nós todos voltamos para casa. Essa fase. A pandemia nos fez voltar para casa. A casa é uma moldura psicológica de quem a gente é. E ela se torna terapêutica no momento que lá eu crio meu vínculo, meu pertencimento. E isso também para o contexto corporativo. As empresas estão muito preocupadas pelo... Como é o nome daquela doença de excesso de trabalho? Burnout. Isso, nós não sabemos como vai ser 2022, a Europa, vamos entrar nesse contexto, mas estamos todos nós muito nisso. Como que vai ser esse ambiente de trabalho? E as plantas, e aí eu vou introduzir mais um território. Hoje tem profissionais especialistas em plantas, vegetações, enfim, flores, para dentro de casa, que é um outro boom que a pandemia acelerou. As plantas são os nossos segundo pets, como dizem. A minha casa está cheia, cada vez eu vou trazendo mais e mais e mais, eu cuido delas e às vezes eu esqueço, eu converso com elas. E aí, que plantas são adequadas? E isso está transbordando também para o mercado corporativo, para dentro das empresas, para criar esse microclima, essa proximidade com a natureza. Cláudia, sabe que você usou um termo que eu achei bem interessante, que é a casa terapêutica. E daí eu lembro de um termo que eu me deparei recentemente, que é egotetura. Olha! Que eu adorei, porque eu acho que traduz muito isso. Tem um livro que a gente estava conversando, eu lembrei, que é, se não me engano, a Arquitetura do Conforto. E ele conta em que momento a humanidade passou a valorizar e querer o conforto nas casas. Que até então não era um anseio ou não era nenhum pensamento em ter conforto. Algo que hoje a gente acha até um absurdo. Mas olhar a casa buscando atender às nossas necessidades de dia a dia também
é uma evolução. E talvez ela tenha sido realmente Sim, acelerada esses 2 anos, sim, em que esse espaço para uma egotetura não existe mais, né? com certeza. Não, Eu acho genial, interessante a gente pensar genial. nisso. E aí a gente poderia entrar com a biomimética, né? E a Acho biofilia. ótimo, é. São áreas incríveis, saindo desse... Ai, tem uma expressão que é esse boom das plantas dentro de casa, Ai, é, jungle, urban jungle, uma Urban coisa. é Jungle. Urban Jungle, é. Isso, que realmente tem pessoas, tem no Insta comunidades de, nossa, com milhões de pessoas postando as suas plantas, que é esse fenômeno, e aí nós vamos para a biofilia e a biomimética, que é a ciência da natureza, que vai trazer da natureza a eficiência, a ecoeficiência, isso é a agenda do momento, né? A ecoeficiência nos ambientes, conforto térmico, conforto acústico, menos gastos, né? Nós temos que a arquitetura, não vou dizer comedida, mas uma ecoeficiência. Nós não podemos passar para o nosso cliente a nosso desconhecimento de conforto térmico, e Uhum. aí enche de ar-condicionado, e a gente tem que estudar os materiais. Conforto acústico, nós estamos precisando de silêncio. Olha quantos territórios e buscar na natureza essa ciência, que é a biomimética. Quantas especialidades diferentes, né, E Cláudia, a gente pode ter dentro da arquitetura. A gente pode trabalhar, de fato, dentro de uma área super específica e técnica, como a gente pode trabalhar dentro de algo muito livre, muito sensível, como, por exemplo, nós falamos no início, o uso de cor, o entendimento das plantas, e não é paisagismo nesse caso. sim, não é. Não é só paisagismo, na É. verdade. O paisagismo é fundamental para entender como manter a planta viva, né? Não tem nada pior que colocar a planta dentro de casa e isso não ir para frente. Não, e a E localização, e tem plantas tóxicas, plantas não é, tóxicas, tem uma série de coisas com crianças, sem crianças, tem toda uma especialidades. E o que a gente falou no início, quando tem novos territórios, mas a importância de a gente se preparar, né? Desenvolver as habilidades às quais a gente se identifica. Eu me identifico com biologia. Vou para esse viés, eu me identifico com empreendedorismo tecnológico. Vou para, de repente, criar uma Construtec, e aí a gente vai indo em todos esses territórios. E o segmento imobiliário, né, que acho que a gente pode trazer aqui também, que é um grande espaço, um grande continente para arquitetos, né? E aí nós temos no Brasil o fenômeno atual que é o homestaging, né? Não sei se vocês querem compartilhar um pouco, que também é Eu, algo eu, interessante. eu, eu acho interessante a gente falar de homestaging. Ah, e sabe que a gente estava falando do bem-estar e da questão das casas? A gente comentou que a gente fez uma conversa preliminar, né, gente? Da questão da saúde dentro das casas, que nunca, eu particularmente nunca tinha sido alertada sobre isso. A gente fala muito da questão da sustentabilidade nas casas, da escolha dos materiais, enfim, da onde que vem a energia, da onde que vem todos os elementos, não só construtivos, mas de mobiliário, acessórios. Mas recentemente eu me deparei com essa questão da saudabilidade real. Então, e daí tem 10 elementos que compõem aí essa casa saudável, né? Que é a questão que a Cláudia falou da acústica, que é a questão dos materiais não serem voláteis, então Tóxicos. tóxicos, uhum. a questão do projeto de elétrica, hidráulica, como que eles influenciam no nosso corpo. Eu achei muito interessante isso, porque também é um assunto relativamente novo, e existem vários arquitetos que estão fazendo treinamento para serem ou consultores ou aplicarem esses passos aí da casa saudável nos seus projetos. Mas também é um campo que eu particularmente conheci recentemente. E eu recentemente, há algum tempo, a neuroarquitetura, que É. eu não tenho muito conhecimento, eu li alguma coisa, mas achei muito interessante. Eu estava lendo sobre neuroestética, que sempre me interessa entender as leis da beleza. Eu gosto de decodificar. Por que isso é belo? Onde está a harmonia?
Onde está essa lei divina que a todos eu apresentar vai encantar? Mas, enfim, isso é uma área muito interessante. E aí a neuroestética ela vai tentando decodificar como que o cérebro lê a beleza, lê as cores, lê as formas. Essa é uma área muito interessante, vem da neurobiologia. E a neuroarquitetura é esse olhar também bastante interessante. Eu desconheço, eu gostaria até de não me posicionar muito, mas tenho ouvido que é um campo que tem crescido bastante. Eu não sei se vocês têm algum conhecimento que talvez pudessem compartilhar. Eu assisti uma palestra uma vez que falava bastante sobre isso, trazia também um pouquinho de biofilia e também uma outra que falava sobre os ambientes hospitalares, como hoje eles são entendidos. Cara, isso foi tão bacana. Ah, eu acho que quando você pensa numa arquitetura hospitalar, e eu vou colocar para vocês exatamente o que eu ouvi e que eu concordei. Você não pensa somente na operação do hospital em si, né? Como serão as atividades para funcionar, toda aquela logística, aquela setorização, que é uma coisa de maluco, tem que ser especializado nisso realmente para fazer um projeto como esse. Mas no bem-estar do paciente e do acompanhante. E na ocasião, ela apresentou números que mostravam a melhoria da recuperação em função dessa arquitetura bem pensada, trazendo acolhimento, trazendo conforto e deixando a pessoa segura, num ambiente seguro, onde ela se sentisse confortável. Isso é muito interessante porque a arquitetura, ela deixa de trazer a questão térmica, a questão física, e ela passa a trabalhar com o nosso emocional. Ela passa a trabalhar realmente com o nosso psicológico. E isso traz bem-estar, isso intensifica realmente toda a parte boa, toda a melhoria dentro do hospital. A ponto de, da área administrativa de um hospital, ter um grande jardim onde as pessoas, durante seus horários de almoço, aí eu estou falando dos médicos e das pessoas que trabalham dentro dessa estrutura, passarem muito tempo lá fora e esse espaço ser alvo de locação para casamento. Você já pensou? Você está casando na área administrativa de um hospital? Aí eu falei, gente, é demais porque deixou de ser hospital. Essas transgressões, tá? É um outro território. Eu peguei agora um gancho com você, tá, Renato? Transgredir. Eu achei genial esse exemplo. A gente sair daquelas caixinhas e ter essa visão, porque é esse olhar que um arquiteto vê de cima, de baixo, de frente ou de trás, transgredir. E acho que esse é um território que me encanta muito, porque ali tem possibilidade de me surpreender. E o que a gente sempre quer é ser surpreendida, sair dessa normose, sair dessas coisas. E nós estamos num momento que quem está aí entrando no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que é assustador, é incrível, porque tem acesso à informação. Nós estamos discutindo coisas aqui. Eu, quando saí da faculdade, eu não tinha a mínima ideia, né? Eu ia fazer casas, né? E o que nós não falamos hoje foi de casas ou apartamentos. Então, olha as áreas ricas, esses territórios, e o que é importante ter esse olhar de transgredir, de transbordar e entrar aonde você tem uma afinidade. Eu volto a teclar, eu tenho que ter uma afinidade, porque para eu ter um êxito numa área, eu vou ter que ter muito tempo dedicado, eu vou ter que estar sustentando o meu desconforto. E eu só sustento o desconforto se eu amo o que eu faço, senão eu desisto. Então aí tem não vou dizer uma pegadinha, procurar a área que você se identifica. Eu não tenho certeza, mas isso eu tenho certeza do que eu não gosto. E dali buscar, porque você é o que eu acredito, você só tem êxito se você ama o que você faz. Senão você não vai, você vai ficar superficial. E aí você precisa profundidade, né? Precisa relevância, senão fica tudo muito raso. Relevância, profundidades e picos, mergulha, busca uma identidade, busca sua autoria. Dizem que levam 10 anos, tá? 10 mil horas, aproximadamente 10 anos, a você fazer algo relevante. E eu gosto de trazer esse exemplo, porque às vezes a gente vê profissionais notáveis, mas quantos anos ele está ali? Mas um dia ele começou. Então é essa perspectiva, esse olhar de
buscar, me falta a palavra, Tá assim, profundo. de você buscar novos territórios, ser um explorador da arquitetura nesses territórios. E aí vai ter experiências sublimes. E uma vírgula, que eu estou falando muito, desculpe. Na Pode De botaria, falar. jeito nenhum, Cláudia. É sempre uma delícia te ouvir. tá bom, mas é que às vezes eu fico, não esquece de falar isso, não esquece de falar isso, aí eu É? entendo. Mas eu vou fazer uma ressalva a vocês dois. Eu não coloco só aos novos profissionais. Nós estamos no momento hoje, agora, que a gente tem transições de carreira. Verdade. Antigamente, eu começava com o meu escritório e eu ficava, hoje não. E isso é muito bacana. Você fazer transições, experimentar novos territórios. Então, fica aqui também uma partilha nesse sentido, que sempre é tempo de a gente buscar novas áreas, e isso torna a gente interessante e jovem, né? E é tudo que a gente quer. Mas Eu depois, Cláudia, vou te mandar, eu li um poema lindo falando sobre o presente, né? Que o presente é o momento da gente recomeçar, viver, é o presente, o momento que a gente tem energia, né? É muito isso que você falou, realmente, não é só para os novos. ok. E E sabe você que estava falando de homestaging, daí eu voltei. Vamos falar de isso homestaging, que eu acho um tema que é bem novo. bacana. É uma história que começou nos Estados Unidos, que é arrumar, né, o imóvel para ser vendido. E eu Uhum. achei isso muito interessante, porque você entrar num imóvel vazio é uma pauta sem história, né? E aí, se você já tem uma ambientação ali, eu consigo construir, me imaginar, nossa, eu posso sentar nesse sofá, eu posso ter essa vista. E hoje nós já temos cursos no Brasil, já me parece até uma associação, para profissionais se especializarem. O mercado imobiliário é um mercado, imagina a proporção do nosso país, de fazer essas ambientações. Uhum. E E, tem, Cláudia, sabe? inclusive, grandes empresas em São Paulo, no Brasil, enfim, que investem nesses aluguéis de temporada. E aí fica aqui uma pergunta para vocês. Por quê? Vou explicar antes o porquê dessa pergunta. Estive eu dentro de uma palestra onde a palestrante falou, ela está fazendo um giro pelo mundo durante esse momento mais incluso, então ela se coloca dentro de cidades, em países diferentes, e ela permanece trabalhando, enfim, é super interessante. Mas ela me disse o seguinte: gosto de entrar em casas que não tenham não tenham cara de ninguém. Porque ali eu consigo me entender, me identificar. E ela passa semanas, talvez um mês ou pouco mais do que isso. Mas eu já penso diferente. E eu queria entender de vocês. Faz mais sentido você estar dentro de um espaço temporário com muita personalidade, onde você vai viver, sabe que você vai viver aquilo durante um período determinado, ou entrar dentro de um espaço completamente neutro te faz entender melhor quem você é e o propósito de você ali dentro. Rê, eu vou dar Por favor, Lu. uma muito particular. Eu acho que eu me sentiria uma intrusa entrando num espaço. Eu não. Talvez. Veja bem, quando eu escolho até um projeto para publicar, eu busco essas casas com personalidade, que você reconheça o dono e tudo mais. Mas para eu morar, mesmo que temporariamente, eu acho que eu não ia conseguir me apossar do ambiente tendo uma outra personalidade muito forte ali. É quase Sim. um relacionamento ali. É. Agora eu vou fazer o. Acho que é advogado do diabo que se diz. Boa, Três boa. profissionais que atuamos nessa área. Então, nós temos um olhar educado, nós temos uma sensibilidade. Só que tem pessoas que não têm. E eu já as encontrei e disse, nossa, que bom que você resolveu isso para mim. Por exemplo, assim, quando eu consegui ajudar. Mas no caso do homestage, eu entendo que não é uma narrativa completa, é uma pauta para ensaiar proporção, espaço, porque as pessoas não têm essa ideia de escala, de dimensão, o que cabe, o que não cabe, em termos de estofamento, de estofados, enfim, cadeiras, poltronas. Então, eu acho que é uma pauta leve para que auxilie aquele possível morador para ter uma ideia do que ele consegue
conceber naquele espaço, mas não é a história dele. Agora, tem outros contextos, outras realidades, e isso são investidores que compram apartamentos, mobiliam inteiro e vendem mobiliado. Para mim é difícil, eu concordo, mas tem pessoas que querem, que bom, já resolveram isso para mim. Mas em algum lugar ela se identificou. Em algum momento ela se identificou e tem que ter uma inteligência de projeto. Porque senão, se é demais, ela diz, não, isso não é para mim. Então tem um campo aí também interessante para ser explorado. E eu vou contar uma coisa para vocês. Recentemente eu fiz 3 apartamentos do mesmo cliente, apartamentos no centro de São Paulo, em prédios hoje muito cobiçados, apartamentos pequenos para temporada. E aí eu conversei muito com ele sobre isso. A gente entra com algo mais neutro, correto, cumpre uma função cumpre a questão funcional, ou a gente entra com personalidade. Ele falou, eu quero entrar com personalidade. Uma diferente da outra. Tá. Aí eu fiz esse filtro e nós transformamos esses espaços. E ficou super interessante. A gente está entregando um agora. Mas cada um deles é de um jeito diferente. Mas por trás disso tudo, tinha uma empresa que faz toda a gestão desses imóveis que são colocados para aluguel. E eu conversei com eles para entender qual era o tipo de imóvel que tinha a melhor absorção de mercado. Ele falou, Renato, realmente esse que tem mais personalidade, nem que seja para uma diária. Você vai, passa um dia, passa uma noite, faz as suas fotos, aproveita a experiência de estar num prédio que pode ser um ícone da cidade e vai embora. Mas algo mais neutro não tem essa atratividade. É boring, é chato, acaba ficando... Nós estamos atrás de experiências. E eu tenho uma frase para mim que eu digo, pessoal, eu prefiro pecar pela ousadia do que me conformar por aquilo que eu já sei. Já sei que o begezinho, o cinzazinho... Não, eu quero ver você combinar laranja com pink, como eu já vi nos grandes designs. Tem que ser muito bom, tem que pegar tonalidade, proporção. E é isso que desafia, porque o que vai dar certo a gente já sabe. Mas onde está a personalidade, né? Então, e eu acho que também nós estamos querendo experimentar coisas novas, principalmente se for temporário. Era o boom dos hotéis, né? Que aqueles hotéis design, porque você queria ter uma experiência. Agora, você falou muito importante, o briefing é fundamental. E a arquitetura de interior não é jogar um monte de coisa e achar que aquilo é muito difícil. Personalidade com identidade não é fácil. Não é fácil. Quer dizer, você tem que ter repertório, né? Tem que estudar um pouco. Principalmente quando esse é um espaço de ninguém. Porque quantas pessoas diferentes vão se apropriar por pequenos momentos daquele ambiente, aquele espaço. Como agradar todo mundo? Isso é muito complicado, é muito difícil. Então, mas aí busca vieses. Ou você vai trazer uma energia, vibração, ou você vai trazer uma emoção, memória afetiva, ou de repente você traz uma consciência. Então, tem territórios. Enfim, a arquitetura é encantadora, né? Nós estamos aqui falando muito. E tudo passa por materiais. E aí a gente pode voltar para Arauco, que nos convidou, né? Nesse momento, que tem uma preocupação. Eu conheço o Cassal, um colega próximo, é muito grande de trazer essa diversidade de padrões, de códigos de cor, mimetizando a natureza com as pedras, que eu acho incrível. Não vamos nós agora entrar nas entranhas e tirarmos da nossa mãe as pedras. Se eu quero essa memória, essa leitura, eu tenho hoje a disponibilidade com alta tecnologia. Então, eu já expresso aqui meu agradecimento de estar tendo essa oportunidade, através do convite, de conversar sobre esses territórios. É muito interessante quando a gente pensa nessa... Tive o prazer de conhecer Cassal e a equipe, e Cassal é um grande responsável por esse desenvolvimento de linhas, né, de acabamentos, estilos. E falei uma coisa para ele que quando a gente começou esse nosso papo falando de cor, o que faz falta, o que eu não vejo, não consigo no mercado quando eu estou falando do MDF, quando eu estou falando do produto que a Arauco produz. Gente, cor. Cor é o que a gente precisa e não tem. Aí a gente fica naquele jogo de cintura, naquele quebra-cabeça para fazer as nossas composições, mais para trazer produtos que são
resistentes e que tenham a característica que a gente quer. Tem a questão da pedra, que traz uma memória, que traz a referência, mas tem também a cor que a gente precisa em composição, aqueles leques enormes de possibilidades que a tinta traz. Então, eu acho nobre, fico contente em ver que as empresas estão se preocupando, sim, com essas composições de produtos, né, de materiais diferentes, ao invés de olhar somente para um único caminho. Quero te interromper, a Lucila vai me perdoar. Eu não vou dizer que eu sou uma especialista, mas eu sou apaixonada por materiais. O material é que detém o espírito, não é a forma. Isso é Tadao Ando, um grande arquiteto, autodidata, né? Que falou, é o material que detém o espírito. E para você ter essa qualidade, porque o olho sente, um vê, o outro sente, né? Você tem que ter uma tecnologia. E a tecnologia, hoje eu posso falar porque eu trabalho muito tempo no mercado, não é porque fui convidada para algo que está incrível, dos poros sincronizados, das texturas dos têxteis. E é importante aos novos profissionais aprenderem a fazer leitura do que é qualidade real, diferente de qualidade aparente. Ah, é tudo igual? Não, porque nós precisamos de um mercado profissionalizado que entenda o que é qualidade real. E quando entramos na melamina, que é esse material incrível dos painéis reconstituídos, dessa empresa florestal que é a Arauco, observar o tátil, o dedo e essas texturas, porque isso vai dar uma diferença significativa no resultado de um trabalho. Isso acho que é muito importante a gente educar, porque na faculdade a gente tem pouquíssimo contato com material, com materiais, né, de acabamento. E achei importante trazer esse depoimento. Temos uma pergunta. O que vocês diriam aos estudantes que têm um pouco de dificuldade em relação às cores e suas sensações, talvez ele queira... acho que é isso. Posso dar um breve depoimento. Sabe como que eu estou aprendendo a usar cores? Olhando a natureza. Tem composições que eu fico olhando, por que isso é tão lindo? Então, é educar o olhar. Eu acho que a gente poderia ir para uma abordagem toda científica, estudar a teoria das cores, uma série de coisas, mas educa-se o olhar. Quando você encontrar uma beleza num pôr do sol, que paleta tem ali? E eu comecei a gravar, eu tenho uma memória cromática de lugares que eu vou e disse, mas isso é incrível, como é que amarelo com marrom, com esse verde deu isso? É você começar a desenvolver uma memória cromática na natureza, num pôr do sol, no mar, numa flor. Comece ali, faça uma leitura, que ali é uma escola, enfim, a melhor escola. Cláudia, agora uma pergunta técnica. Como que você registra isso no olhar? Você não fotografa? Não, eu tenho memória cromática. E tem algumas que eu não consegui repetir. Certa vez eu estive na Patagônia e era uma natureza incrível, mas eu até hoje, eu olho para o lado e me lembro. Mas, enfim, eu tenho memória cromática, eu desenvolvi, eu gosto de cores, descobri isso. Porque cor é código. Cor é código que ele pode comunicar muitas coisas. E, de repente, é uma habilidade de você desenvolver memórias. Por que aquilo é interessante? Porque a natureza é a grande escola, né? As tonalidades de verde, é dificílimo você combinar vários verdes. Aí você olha na natureza, aquilo está incrível. Verde entrou agora, mas era uma cor há muito tempo que não se tinha no mercado. Ela aparece, mas se você voltar 5, 8 anos atrás, não existia verde, porque ele é difícil. Aí nós já falamos do verde do vestido da Dillow, que entrou do Versace, aí ela trouxe, porque era uma cor difícil, hoje a gente aprende. E tem momentos de cores, tá? Isso também é importante, tem cores que já estão passadas, tem outras que já estão entrando. As cores, os gradientes, as auroras, vão surgindo novas cores com o tempo. Você usar uma cor fora do espírito do momento, você corre o risco de, enfim, não fazer um bom trabalho. E, mas Cláudia, agora minha pergunta. Você acha que essa cor do momento necessariamente é a grande aposta das marcas ou não? Não.
Eu nunca sigo, desculpa falar nada contra o Pantone, eu olho os gradientes, as tonalidades. Essa questão da cor do momento é muito mais, talvez, um alinhamento entre as empresas. Olha, vamos combinar, então, uma louça, isso a gente traz essa paleta. Mas se você disser, Cláudia, traga algumas cores, eu traria várias cores que estariam no momento. As primárias não estão, porque nós estamos híbridos, a gente está no momento de passagem. E cor híbrida é aquela cor que leva vários pigmentos. A primeira foi o Fendi. E aí, por que ela é importante? Isso eu ouvi de um profissional especialista. Porque eu olho o Fendi, eu acho que é marrom. Você vai olhar, vai dizer que é verde. E a Lucila vai dizer que é cinza. Genial! Eu estou atendendo 3 pessoas dentro de uma casa, de uma família. Então, as cores híbridas, as cores que não têm nomes, essas eu acho muito interessante, essas combinações que a gente vai trazendo. E aí é brincar, não se levar tanto a sério também. Brincar, Eu ia né? falar exatamente isso. E sendo prático, arriscar nas Arriscar. coisas. E tirar todos os bloqueios. Gente, eu falo isso por experiência própria. Eliminar os bloqueios, que não é fácil. Mas eliminando esses bloqueios, você se dá a liberdade e oportunidade para tentar algo novo e fazer uma mescla de cores. A Cláudia falou misturar o laranja com o pink, com o rosa. Eu adoraria ter essa experiência, porque eu já vi referências e acho incrível. Difícil, mas incrível, fica lindo. Quando eu cheguei lá, eu olhei, meu Deus, como que elas conseguiram? Porque é muito difícil. E estava genial. Mas isso aí é maestria. Maestria é anos. Tudo começa com o primeiro passo, que eu acho que a gente começou com as cores e estamos terminando com as cores. Com elas, com elas, que elas estão muito atentas. Cor é código, cor é saúde, é cromoterapia, enfim, é frequência, né? Começar a olhar. Acho que se você ficar atento a isso e brincar. Algumas coisas não vão dar certo, ok, mas aí nada é tão significativo assim. Começar exercício. Agora, sai do CAD, sai da tela, vai para o físico. Não pega mood board, vai sentindo os materiais. Aqui também fica a minha contribuição, porque aqui é uma frequência, aqui tem um filtro, uma outra relação. Agora, no físico é completamente diferente. E aí, acho que a gente não vai ter tempo de falar, porque o complementar da cor é a luz, e a luz é a poesia. Se a cor é o código, a luz é a poesia do ambiente. E é muito difícil, mas é uma área incrível para a gente explorar, porque luz é tudo num ambiente, quando eu estou falando de arquitetura de interior. Eu considero isso e ouvi de um professor. Luz é poesia. Sem dúvida. Né? Olha quantos territórios, né? Sabe que a gente tem uma pergunta aqui, mas eu acho que a Cláudia já respondeu. Que a partir de quanto tempo para desenvolver um olhar de arquiteto sobre os ambientes e paisagens? Mas você falou um pouco não tem disso. uma fórmula. Essa questão das 10.000 horas é uma teoria de alta performance para você se tornar mestre. Maestria é quando você transcende o pensamento que todo mundo já passou acadêmico, você criou algo novo. Isso quer dizer porque é muito tempo, é muito trabalho. Primeiro você vai aprender, depois você vai testar, aí você vai errar, aí testa, e até você criar algo original, autêntico, seu, que alguém vai identificar, criar uma linguagem sua. 2, 3 pessoas olharem e não, aquilo ali só podia ser o trabalho disso. É importante a gente saber disso, começa com o primeiro passo, né? Agora E é tão bom quando chega nesse momento, né, Cláudia? Da identificação do nosso trabalho, da nossa linha, daquilo que a gente acredita. Você iniciou falando isso. Quando você criou uma linguagem, isso é genial. Você criou uma linguagem, 2, 3 pessoas validam, não, isso é um trabalho do Renato, porque está a sua identidade, os seus valores, o seu olhar, e fica aqui uma vírgula. Não ser plágio de si mesmo, porque isso também é um risco, falando para profissionais novos. Eu cheguei num auge e fico ali, e fico. E aí, o que vai fazer você sair dessa zona do conforto e arriscar como você arriscava quando era no início? Porque quando a gente é jovem, a gente arrisca. O que vai fazer eu cheguei nesse ponto aqui, tá, mas eu vou me arriscar? Aí você começou a deixar de viver. É mesmo.
também. Não, gente, tá. Eu tô preocupado com o nosso tempo aqui, gente. Não cai, Olha, a live não cai. não, não sei, eu também estou preocupada, mas não caiu até agora. Então, eu vou aproveitar para puxar duas últimas perguntas sobre. Essa aqui, gente, é uma pergunta que eu só vou fazer um spoiler, tá? Vocês sugerem revestir churrasqueira com MDF? Flávia, dá uma olhada no Super MDF, depois você manda inbox aqui no perfil da Arauco que eles te respondem. E é que eu não queria deixar nenhuma. E aqui um elogio para Cláudia. Boa. Ah, não, peraí, ó. Apareceu a última, prometo. Deixa eu ler aqui. Seria. Ai, gente, é que agora surgiram muitas perguntas, mas muitas perguntas, assim, umas 10 e várias perguntas técnicas, então eu vou pedir para os arquitetos que mandarem no inbox, porque daí a própria equipe da Arauco responde. Rê, você eu achei que você queria falar alguma coisa? Não, eu só acho, na verdade, eu falei da minha preocupação, porque senão a gente não consegue deixar gravado. Eu tô vendo que as pessoas estão falando, deixa gravado e tal. Mas o que eu acho muito bacana, gente, primeiro, é um grande prazer estar junto com vocês, estar junto com a Arauco, para poder trazer informações, trazer as novidades desse mercado, mostrar a preocupação não só da empresa em cima do que ela faz, mas também as possibilidades que a gente tem no uso do material. E também mostrar um pouco através da nossa experiência, minha, da Lucila, da Cláudia, que ser arquiteto é um trabalho que exige uma dedicação muito grande. A gente está falando de possibilidades, de oportunidades, e a gente tem uma infinidade de campos de atuação que a gente pode investigar e investir. Eu acho que você ficar parado numa zona de conforto, como falamos na hora do projetar, mas ficar parado dentro de uma única percepção de possibilidade, uma única percepção de atividade é um grande engano. A gente tem que realmente buscar pela identificação e tá aí. Eu espero que a gente tenha trazido um pouco disso para quem está nos assistindo. Gente, eu queria agradecer também, já fiz e só complementando, o arquiteto interfere na qualidade de vida do seu morador e isso é uma baita responsabilidade. Gente, obrigada, muito obrigada para Arauco, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. E eu vou te falar que eu adorei essa conversa, aprendi muito. Vou deixar salva e parabéns para todos os arquitetos em formação, novos profissionais e profissionais que estão aí há anos no mercado, que atuam como arquitetos ou não. É isso, parabéns. Ótimo, obrigado, Lu. Beijo, obrigado, Cláudia. Obrigada, a todos. Obrigado. Super obrigado.